pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o Jefferson, esse trabalho ele foi feito por mim, pela Isabela Laureane e a Isabela Fernandes. Falando rápido assim, parece que eu falei só um nome, mas é a Isabela Laureane e a Isabela Fernandes. Bom, a gente fez esse vídeo, né, e o conteúdo dele, né, foi feito baseado em análise em alguma... Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Jefferson, eu fiz o trabalho junto com a Isabela Laureano e a Isabela Fernandes. Bom, o nosso grupo ele fez esse conteúdo baseado em uma análise feita após a leitura de alguns artigos que falam sobre práticas pedagógicas na matemática, né? Assim como a gente já abordou anteriormente, outros grupos também, quando é pensado no ensino de matemática nas escolas, muitas vezes a gente se depara com situações de dificuldade, né? Relatos de dificuldade para que os alunos se interessem mais pela matéria, visto que às vezes, né, acaba dos alunos inclusive pensarem que uma matéria muito difícil, às vezes até a mais difícil. Então, bom, pensando nisso, né, qual foi a nossa intenção, qual foi o nosso objetivo com essa pesquisa? A gente tentou identificar, né, através dos artigos, as situações comuns, né, que foram identificadas como possíveis soluções diferentes, né? Então a intenção com isso é, com a ajuda de vocês, né, caso que falar sobre isso, para que a gente pensasse, né, refletisse um pouco sobre ideias que pudessem nos favorecer, para que a gente pudesse antecipar, né, as situações aí no futuro, quando for a nossa vez, né, de dar aula, né, como professor, para que a gente pudesse fazer o planejamento de aulas de uma maneira que a gente tivesse boas ideias para ter aulas boas, mas também, né, se atentar à questão de identificar possíveis problemas e ter algumas ideias aí para tentar solucionar, né? Porque, claro, pode acontecer da primeira à última aula da pessoa ser incrível, mas às vezes não, né? Como eu mesmo mencionei na minha outra apresentação, né, que eu havia falado sobre um artigo da dificuldade de professores iniciantes e tudo mais, pode acontecer de iniciar as aulas com certa dificuldade e tudo mais. Então a gente levantou algumas informações e em cima delas, né, a gente montou uma sugestão de ideias, né, é, baseado aí nos relatos mais comuns. Então assim, é, por que isso, né? Porque muitas vezes a gente menciona sobre a ideia de querer fazer aulas totalmente diferenciadas e tudo mais. Inclusive, alguém mencionou isso numa outra aula outro dia, que foi bem legal, não lembro quem foi, me perdoa. Que na teoria, aulas super dinâmicas, com recursos tecnológicos, jogos, gincanas, elas são a solução para essas situações em que o aluno não se interessa pela matemática. Mas na prática, isso nem sempre é viável, porque não é simplesmente chegar lá e jogar um conteúdo. É preciso planejar a aula. E muitas vezes isso demanda bastante tempo, né? Então, justamente por isso, às vezes é necessário e não é menos importante aulas que tenham, né, o uso de recurso, único recurso, o livro didático, por exemplo, né? Então, bom, justamente nessa questão do planejamento da aula, né, a gente fez essa análise e levantou algumas ideias, algumas sugestões. Se vocês tiverem sugestões também, como eu havia dito, podem ir falando aí que eu vou lendo, não tem problema. Bom, então assim, a primeira coisa que a gente colocou como algo para se levar em consideração no planejamento da aula, numa aula de matemática, é a proposta pedagógica da escola. Porque ela às vezes difere, né, de uma escola para outra, e às vezes, por mais sensacional que você tenha bolado a aula, se ela sair da proposta, isso pode não ser tão bom, né? Os alunos podem até gostar, mas você meio que não vai estar cumprindo seu objetivo,
né? Então é importante levar em consideração para não sair do roteiro aí, entre aspas. Uma outra coisa que, que a gente viu bastante nesses artigos é a questão do método tradicional e do se acomodar a ele, né? Muitas vezes o professor, claro, não é só em matemática, né? Mas ele acaba se acomodando ao método tradicional de dar aula. Às vezes chega na sala, fala, olha, o conteúdo está na página tal, exercício 1, 2, 3, 7, 8, 9, não sei. E todo dia a mesma coisa, né? Então isso é uma coisa para se pensar, né? É, Na verdade, não acho que, por exemplo, na nossa turma, nessa aula, pareça que alguém vá pensar dessa forma, né? Mas ainda assim é um ponto que a gente quis trazer para reflexão, para lembrança, de que se acabar se acomodando, né, pode interferir no desempenho das aulas. Porque claro, existem aulas com pouco recurso, somente o livro, às vezes nem o livro, que são o suficiente, mas muitas vezes isso acaba sendo maçante, né? Não tem como também dizer que o ideal são aulas com recursos tecnológicos, porque muitas vezes não tem o professor, a escola, ela não tem os recursos necessários, né? Então, obviamente, é necessário que as aulas sejam sempre sensacionais, mesmo que seja só o livro e o professor, sem problemas. Aí, voltando, né, naquela ideia de uma aula super bem produzida, com vários recursos, às vezes o conteúdo ele foi planejado para ser passado de uma forma boa, né, uma forma até às vezes inovadora, só que às vezes a maneira como o professor praticou isso acabou interferindo, nesse caso negativamente, no resultado da aula. Então, assim, às vezes a aula está sendo executada de uma forma legal, em questão de recursos, de ideia, né? Só que o conteúdo ele não está sendo transmitido, ele está sendo apenas jogado, né? Então, saber identificar que as aulas não estão sendo bem absorvidas é um ponto importante, né? Então, bom, é isso. Claro, tinha diversas informações, mas a gente o levantamento dessas. Bom, para concluir, existindo cada vez mais pesquisas sobre aprendizagem, conhecimentos, não só sobre a matemática, mas nesse caso, né, sobre ensinar matemática. Mas até agora ainda não existe, né, e devido ao estado mutável aí que é a sociedade, provavelmente não vai existir uma fórmula mágica que permita que o ensino aos alunos seja feito com total perfeição. Mas sempre vai existir a possibilidade de fazer o melhor possível, e para isso é importante que os professores, claro, queiram não só passar as informações diariamente aos alunos, fazer que eles decorem fórmulas, teoremas, mas também tem que ter o interesse, né, na questão de ver os alunos como futuros adultos, né, totalmente capazes aí de se tornar pessoas críticas, com autonomia e tudo mais, né? Inclusive, né, não mencionado antes, mas acaba de me lembrar aí, associar, né, algumas aulas a situações do cotidiano é uma coisa que a gente viu também. Falha minha não ter citado isso antes. Mas, bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que não tenha ficado confuso, porque pode acontecer às vezes quando eu falo alguma coisa. Mas, enfim. E que qualquer sugestão, levantamento que vocês queiram fazer aí, manda no chat pra gente falar sobre. E é isso. Bom, agradeço a atenção de todos vocês. Até a próxima.